Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de sexta-feira. Lembrando que nós temos live toda quarta e sexta-feira às 13 horas. Hoje nós vamos falar sobre como estudar com o edital aberto. Enquanto o pessoal vai entrando, o Instagram vai avisando todo mundo aí que estamos ao vivo. Eu vou fixar o tema aqui nos comentários. Quem estiver entrando, vai mandando coraçãozinho. Eu sempre falo que esses coraçõezinhos são essenciais porque eles ajudam o Instagram a avisar a mais pessoas que nós estamos ao vivo. E também me ajuda a saber, né, que vocês estão aí, que vocês estão gostando, vocês estão curtindo do conteúdo que está sendo aqui produzido para vocês, né? Essas lives que acontecem semanalmente, 2 vezes, sempre às sextas e também às sextas e às quartas, às 13 horas, elas são lives mais curtinhas, de 20 a 30 minutos, que aqui o meu objetivo é trazer um conteúdo para vocês, bem objetivo, direcionado para a dificuldade de vocês, para os principais temas e dúvidas que eu recebo, tanto por direct, por caixinha de pergunta, que eu percebo também nas mentorias dos meus alunos, mas que eu também não venho atrapalhar o andamento dos estudos e o dia a dia de vocês. Então vem aqui, dou meu recado, 20 minutos, meia hora, tá aí para que vocês possam assistir sem atrapalhar tanto a rotina, que eu sei também que esse horário de 1 hora é o horário que muita gente que estuda no período da tarde tá começando a estudar, né? Mas infelizmente é o horário que eu posso. Então, eu achei esse buraquinho na minha agenda. E aí, o importante é o recado estar aqui e fica sempre a reprise disponível para quem quiser assistir. Beleza, gente? Vamos começar então. Eu escolhi esse tema pra gente falar hoje. Quem tá ao vivo aí, ó, segura o coraçãozinho, manda coraçãozinho aí o tempo inteiro sem parar, pra ajudar o Instagram a avisar todo mundo. Nessa live, então, a gente vai falar sobre como estudar com o edital aberto. Essa é uma dúvida muito constante, muito comum de vocês, ainda mais agora nessa fase que as coisas estão começando a melhorar, aos pouquinhos os editais estão voltando a serem publicados. Eu acho importante a gente voltar a falar um pouquinho sobre isso. Eu andei falando pouco sobre o tema porque a gente não estava tendo, né, publicação digital, ou quando tinha, não tinha previsão de prova. Mas essa é uma dúvida que sempre aparece, porque há muito aquela ideia de que você, a partir do edital aberto, você tem que fazer um estudo completamente diferente. E aí é que tá um ponto. Tem que em termos, né? Não dá para o seu estudo ser completamente diferente, dependendo de como você está. E é isso que eu quero conversar com vocês aqui. Ó, a Nath botou assim, estuda as matérias que tem mais peso? Então, Nath, vou começar até respondendo sua pergunta, já que você já mandou ela aí. Vamos pensar assim, o edital tá aberto, tá? Vamos pensar em dois cenários. Você não estava se preparando com antecedência e você estava se preparando com antecedência, tá? Sempre vou tentar abordar esses 2 cenários que são os comuns, né? Que é o que acontece com a maioria. Tem sempre aqueles que não estão estudando e aqueles que estão estudando. Então, você não estava estudando com antecedência. Se você não estava estudando com antecedência, adianta você focar só naquelas que têm mais peso? Não. Por quê? Na sua prova caem todas, tá? E pode ser que as de menor peso tenham uma regra no seu edital, e você tem que observar isso, que ela necessite de uma pontuação mínima. Então pode ser que um grupo de menor peso, ele exija um acerto mínimo, caso contrário você reprova, mesmo que você passe, tenha uma média muito alta, você passe ali da nota de corte. Então, não adianta, tá? E mesmo assim, você ir muito bem, tá? Mesmo que o seu edital não preveja esse mínimo nas matérias de menor incidência, mesmo você indo muito bem nas matérias de maior incidência, não te garante aprovação. Por quê? Os aprovados, os primeiros colocados, aqueles que realmente conseguem tomar posse, eles estudam tudo, não é que eles estão excelentes em tudo, mas eles estudam tudo. Então, você tem que ter estudo em tudo.
Só que aí qual é o detalhe? É aí que vai vir a estratégia. É aí que vem a metodologia. Que aí você pode falar para mim, que vai até seu comentário, o tempo é curto. Vai ter matéria de discursiva também. O que acontece? O tempo é curto para quem estuda, vou puxar sua orelha. O tempo é curto para quem estuda em cima da hora. Para quem se prepara com antecedência, não tem tempo curto. O tempo é curto para quem está correndo atrás do edital, para quem está pulando de galho em galho, para quem não tem foco, para quem não tem direcionamento. E é por isso que eu bato tanto na tecla com vocês a importância de ter um direcionamento e saber para que concurso você vai estudar. Não pode estudar para todo edital que aparece. Ainda mais agora que a gente está num cenário que poucas provas estão sendo realizadas, tem muita gente que está abandonando o seu foco principal para pegar uma prova que não estuda normalmente, com matérias completamente aleatórias, simplesmente porque vai sair a prova. E aí se vê numa situação... Siri, eu não posso falar o nome dela. E acaba entrando numa situação em que você tem que correr atrás de um prejuízo, né? Você tem que correr atrás de matérias porque simplesmente você não estava estudando antes. Porque simplesmente você resolveu estudar em cima da hora para uma matéria que você viu, uma prova que você olhou e falou: ih, vai sair, acho que eu vou fazer. Ó, a Nath já reconheceu aí, verdade. Então, vamos para a estratégia. Tá? Esse é o mais importante. O que é a minha metodologia? O que é a metodologia que eu ensino para os meus alunos? Inclusive é a metodologia que eu ensino no Meta Aprovação, que é o meu curso que está sempre com vagas abertas, inclusive está com valor promocional hoje. Se você entrar no link da minha bio, você consegue adquirir ele hoje com valor promocional, tá? São 12 parcelas de R$29,90, R$29,70. É um curso focado em técnica de estudo, te ensinando a estudar de verdade. Teoria, questão, revisão, como montar cronograma, o passo a passo. O que eu te ensino na minha metodologia? Como você priorizar. E esse é um estudo inteligente. Um estudo inteligente é aquele que você sim se depara com um edital grande, que sim você se depara com um edital com várias matérias que você precisa dar conta em cima da prova, mas que você tem a inteligência, e não estou dizendo que é questão de ser burro ou inteligente, não, é inteligência na questão de estratégia mesmo. Você tem a estratégia de saber pensar quais são aqueles temas que você vai priorizar. Então, seu edital tá aberto, tá em cima da prova, tá em cima da hora. Você vai ter que estudar todas as matérias porque todas vão estar na sua prova. E por mais que você fale, poxa, Débora, tem matéria que vai cair 20 questões, tem matéria que vai cair 5. Você vai priorizar, você vai dar mais atenção, mais carga horária para aquelas que caem mais. Mas você precisa estudar o que cai menos. Por quê? O que cai menos também cai. E se você deixar de estudar o que cai menos, você simplesmente vai ficar de fora. Você pode até conseguir uma boa pontuação naquilo que cai mais, mas você vai ficar devendo ponto. Você não vai ter pontuação suficiente para ser aprovado, muito provavelmente. Porque não adianta confiar no chute, porque não tem milagre, né, gente? E vamos combinar que concurso público é sim acirrada a disputa, é sim, é difícil passar, você tem que ir bem, sim, porque é como se fosse sua profissão. Quando você faz uma faculdade, você também não procura depois uma pós-graduação? Você não procura também livros para você estudar, para você se aperfeiçoar? Concurso público é a mesma coisa. Você tem que levar com a mesma dedicação. Você tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre se aprimorando. Você tem que sempre estar correndo atrás. E isso faz com que as pessoas estejam cada vez mais preparadas. Mas as pessoas que estão cada vez mais preparadas são aquelas pessoas que estão focadas, que estão direcionadas e não que estão atirando para todos os lados, pegando tudo quanto é concurso que aparece. É esse o grande diferencial. O que muda muito o desespero de quem está estudando com o edital aberto é aonde está o seu foco. O seu foco está para tudo que aparece, para todas as boas oportunidades que te dão a sensação de que você pode, deve, precisa abraçar o mundo, ou você está ali direcionado para um estudo se mantendo e só pegando provas que são correspondentes, que tem mais ou menos a mesma matéria dentro daquelas que você já costuma estudar. Aí está o grande diferencial. E aí tem um grande detalhe. Muita gente fala assim, né? É muito comum falar assim, o edital aberto, agora você tem que estudar só com base nas questões. Alguém já ouviu isso aqui?
Não, edital aberto você tem que estudar com base em questões. Gente, adianta fazer questão do que você não sabe? Não adianta. Quando você faz questão do que você não sabe, você erra. Só que o problema não é errar. O problema é você errar e nem saber por que você está errando. Você errar, você ler uma explicação e nem entender aquela explicação. Aí sabe o que acontece? Você vai entrar naquela neurose de querer decorar tudo que você estuda. De querer decorar a resposta de todas as questões. E é humanamente impossível você ficar estudando, decorando, não é nem memorizando, é você decorando todas as informações só por base de questão, sem ter um estudo pretérito. É diferente de uma pessoa que já vinha estudando antes do edital ser publicado e ela intensifica as questões com o edital aberto. É diferente. Se você já tem um estudo pretérito, já vinha estudado antes, foi publicado o seu edital, sim, foque nas questões, mas não unicamente. Porque dentro do seu edital vão ter matérias que você sabe e matérias que você não sabe. Não adianta bater cabeça fazendo questões que você não sabe, porque você não vai dar conta de memorizar todo o conteúdo, de decorar. Porque tem uma diferença, né? Por que eu tô falando memorizar, decorar e tô me corrigindo quando eu falo memorizar em alguns momentos? Porque memorizar é aquilo que tem entendimento. Decorar é aquela decoreba. Por exemplo, você memoriza um conceito que você entende. Você decora uma fórmula. Não tem porquê. Aquela fórmula você tem que aplicar e pronto. Daquele jeito. Tá? Então, não adianta você querer decorar todo o conteúdo de todo o edital. É humanamente impossível, não vai dar certo. Então, o seu estudo tem que ser direcionado, seu olhar tem que ser estratégico. Você tem que, sim, dar mais atenção aos pontos de maior incidência. Só que isso, para quem é meu aluno, para quem faz meus cursos, para quem faz mentoria individual comigo, já tem um estudo direcionado dessa forma desde o início, desde antes da publicação do edital. Porque o estudo inteligente, gente, vem desde antes. A publicação do edital, a única coisa que ela faz de diferente, de verdade, para quem já estuda certo, é mostrar a certeza da data da prova, a certeza das matérias que vão cair, dos conteúdos que vão cair dentro de cada matéria, a certeza de quantas questões vão ser, da banca, se é certo e errado, se é A, B, C, D e E. Só isso. É só isso. Mas em estratégia em si, para quem estuda corretamente, para quem tem estratégia, para quem tem acompanhamento, para quem não está estudando aí, sabe-se lá Deus como, ou nem estudando, não tem grande diferença. E é por isso que as pessoas se enrolam toda na fase pós-edital. As pessoas começam a querer fazer, eu vou fazer simulado toda semana. Você não está dando conta de estudar o conteúdo. Para que você vai fazer simulado toda semana? Você sabe qual é o objetivo de um simulado? O simulado, ele tem como objetivo, tem 3 tipos de simulados. Eu explico isso também no meu curso Meta Aprovação. A gente tem 3 tipos de simulados. A gente tem o simulado para perceber, te dar uma visão geral de como é a prova, ser tipo um raio-x da prova, do que é cobrado, dos temas e de como você tá. A gente tem o simulado de acompanhamento, aquele simulado que você vai fazendo durante os seus estudos para você ver como é que você tá, o que você precisa focar, o que você precisa ajustar, o que tá dando certo, o que tá dando errado. E a gente tem aquele simulado que você começa a perceber como tá a sua execução de prova. Então, o tempo que você tá levando, contando se é preenchimento de cartão de resposta, contando redação, se a sua prova tem redação. Então, a gente tem 3 tipos de simulado. Aí a criatura, com todo amor e carinho, chamando essa criatura de criatura, acha que, porque o edital foi publicado, ela precisa fazer simulado toda semana agora. Só que aí ela faz um simulado errado, que é pegar uma prova pronta, ou um simulado que um cursinho, algum professor fez, com exatamente o mesmo número de questões, com um monte de questão de tema que ela nunca estudou, e ela vai e faz. Aí ela vê que errou um monte de coisa. E aí ela fica desesperada. Por quê? Por que ela errou um monte de coisa? Porque ela tem ali naquele simulado temas que ela não estudou, temas que ela estudou.
Só que você acha que fazendo simulado toda semana dá tempo de você pegar todos aqueles temas que você errou no simulado, corrigir, aprender, para no simulado seguinte você ver melhora? Não, não dá. Aí, na semana seguinte, ela faz outro simulado. Que não necessariamente vão cair os mesmos temas que você ajustou no simulado anterior, caso você tenha feito isso. Porque a maioria faz o simulado, se ferra e nem olha, né? Nem estuda os erros. Porque o que vocês fazem normalmente é, errou, fujo do erro. Por que eu vou enfrentar? Por que eu vou aprender com o erro? Em regra, se eu errei, se eu vou mal numa prova, eu nem pego mais aquela prova. Eu nem corrijo aquela prova. Então, vocês percebem alguns erros crassios no estudo pós-edital que vocês cometem, que é você querer fazer estudo só através de questão, é você querer estudar só as matérias que têm maior peso e que mais caem, é vocês quererem fazer um monte de simulado em cima da hora, e principalmente, se fizer os simulados, não fazer um acompanhamento do resultado desse simulado, corrigir os erros. A gente não pode ter medo de errar. O erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. Eu sempre faço comparação com uma criança. Pensa numa criança. A criança está aprendendo a andar. Ela vai levantar 99 vezes, ela vai cair 99 vezes até ela conseguir andar. Ela vai fazer isso até ela conseguir andar. Nós fomos assim. E é assim que acontece o processo de aprendizagem. Você vai fazer questão, você vai aprender o conteúdo, você vai fazer questões, você vai errar, você vai acertar, você vai errar, você vai aprender com o erro, você vai estudar aquele erro, entender aonde foi que você errou, por que que você errou, para que depois você não erre novamente. Aí você para de errar. Agora, errar e falar assim, eu errei porque o prazo era 7 dias e eu botei 5. Ah, tá bom, passa. Mas você não para se questionar. Cara, mas eu errei isso por quê? Porque eu tenho revisado pouco, porque eu não fiz mais questão, eu não vi mais esse conteúdo, porque eu nem sabia desse prazo, porque eu estava desatenta. Você não se questiona, você só olha e fala assim, errei, sou péssima, esse resultado foi horrível, tirei menos de 50% nesse simulado, errei mais de 10 questões das questões que eu fiz. Você olha para o erro, você se julga pelo erro, mas você não ajusta. Você não traz o olhar do errei, tenho uma dificuldade, vou ajustar. De um olhar de resolução de problema. Você traz um olhar de tenho um problema e tô ferrada, não vou passar nunca. Então, de forma resumida aqui trazendo para vocês, o que é um estudo com o edital aberto? É um estudo em que você continua focando nos temas de maior incidência, porque você faz essa análise de preferência antes do edital ser aberto, porque você está estudando com antecedência, mas se você não fez isso antes, não tem problema. Você pega um histórico das provas do seu cargo, você faz uma anotação, papel, caneta, no máximo digitar no computador, nada de deixar na cabeça, tira da sua cabeça. Sua cabeça não lembra de tudo, só que você não é um robozinho, não é uma máquina, tira da sua cabeça. Põe num papel, lista. Lista no papel ou lista no computador? Você tem que ter uma lista de todos os temas que mais caem. Fez essa lista por matéria. Esses temas são os temas que você vai priorizar das matérias que caem no seu edital. Débora, tem aquelas matérias que são muito difíceis e tem uma incidência muito pequena. Cara, se a incidência é muito pequena, você tá com um tempo muito curto, você não tem muito tempo disponível para estudar, pega pelo menos aquelas matérias que caem sempre em todas as provas. Por exemplo, raciocínio lógico sempre tem pelo menos 2, 3 temas que estão em todas as provas. Aprende pelo menos esses 2, 3 temas e não estuda mais nada, mas foca nesses 2, 3 temas. E aí você joga mais energia pro resto, mas estuda. Não deixa na mão de Deus também, porque não dá para fazer milagre. Não fique só nas questões, até porque não adianta você só fazer questão daquilo que que cai da prova. Você tem que fazer questão daquilo que você já estudou, daquilo que você já sabe. Por quê? Fazer questão do que você não sabe, você não vai acertar. E mesmo que caia uma questão igual, se ela mudar, não for idêntica, é muito provável que você erre. E mesmo que caia às vezes uma questão idêntica, às vezes se você fizer uma vez só já é suficiente para você errar, porque você não vai decorar tudo. Não vai decorar tudo.
Faça sim muitas questões. Repetição, gente. Você vai fazer questão até do mesmo tema ou repetir a mesma questão até você não aguentar mais. Até você olhar para a questão e falar assim, é letra B, porque eu já fiz 500 vezes. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai pausar um pouquinho essa questão, parar de fazer um pouquinho, daqui a 2 semanas, 3 semanas, você pega de novo. Você vai perceber que você já vai ter diminuído, já não vai lembrar tanto. Muita revisão. Todo tema estudado precisa ser revisado. Em 30 dias, a gente já esqueceu praticamente 90%, isso é comprovado cientificamente, 90% do conteúdo que a gente estuda. Se você não revisa, você estuda. A sua memória não é péssima, a sua memória não é fraca. É você que não está revisando. Então não adianta você achar que no pós-edital você tem que avançar e correr o máximo possível para ver tudo. Se você não mantiver a revisão, se você não mantiver a questão, se você não mantiver um estudo inteligente, priorizando temas de maior incidência, tendo sim uma carga horária um pouco maior para aqueles temas que mais caem, para aquelas matérias que mais caem, porque sim, vai fazer toda a diferença. E principalmente, lembrar que todo tempo é tempo. Ai, faltam só 2 meses. Cara, pensa assim, se hoje saísse uma retificação do seu edital, adiantando a prova em 2 meses, a prova passasse para, de invés de ser daqui a 2 meses, passasse para a semana que vem. Você não ia ficar desesperado e falar, meu Deus, eu perdi 2 meses, que absurdo, 2 meses é coisa pra caramba? Então 2 meses pra frente é coisa pra caramba. 1 mês pra frente é coisa pra caramba. Pensa sempre assim, cara, uma semana falta pouco. Se antecipasse em 1 semana pra sua prova, você não ficaria irritado, chateado, porque perderia 1 semana de estudo? Então, olhe sempre para isso. Faz sempre esse olhar inverso. Cara, se me tirassem esse tempo que eu tenho, faria falta. Então, é tempo suficiente. Dá para fazer. E a minha preocupação não é se eu vou dar conta de fazer tudo. Minha preocupação vai ser em dar o meu melhor. O estudo pós-edital tem um grande diferencial. Não só na técnica, mas principalmente aqui, ó, no emocional. O emocional e como você leva esse estudo, como você leva o seu dia a dia, o que você pensa, como você estimula, se você acredita em você, se você acredita no seu potencial, o quanto você confia em você, o quanto você confia na sua aprovação, o quanto você acha que você é capaz, que você é bom o suficiente, tudo isso também faz parte da sua preparação, porque senão a procrastinação te pega, a baixa autoestima te pega, a falta de confiança, a preguiça, tudo isso te pega. Então, você tem que ter muito certo aí para você o porquê que você está estudando, o porquê que essa prova é importante, o porquê que você quis estudar para concurso público. E o que fazer nessas semanas finais, 15 dias? Foca mais ainda naqueles temas que você ainda está com dificuldade. Dentro aqui daqueles temas que mais caem, o que você está com mais dificuldade? É sempre assim, quanto mais perto da prova, mais você vai pegar e mais você vai olhar aquilo que você está com dificuldade. Aquilo que você está errando mais. Aquilo que você sabe que não viu e que tem certeza que vai estar na prova porque já estava nas provas anteriores. Tá? Sem deixar nunca de olhar o que ficou para trás, porque senão você vai esquecer. Tá? Então, gente, regra geral, quanto mais perto da prova, mais atenção você dá para sua dificuldade. E a tendência é justamente o oposto, é a gente fugir da dificuldade, só que a dificuldade vai estar na tua prova, se você fugir dela. Ainda mais se a dificuldade é dentro de um tema de grande incidência, dentro de um tema que tem grandes chances de cair, que cai sempre. Então, você não pode ignorar isso. Tem que olhar, tem que encarar de frente, porque concurso não é para quem tem medo. Vamos corrigir. Concurso é para quem tem medo, porque todos nós sentimos medo. Mas concurso não é para quem paralisa pelo medo. O concurso é para quem sente medo e enfrenta, porque esse é o normal. A pessoa corajosa não é a pessoa que não sente medo. A pessoa corajosa é aquela que sente o medo, regula e segue. Segue com medo, mas segue. A pessoa que tem medo de ser reprovada, mas ela não permite que esse medo faça com que ela não estude. Porque ela mesma para e se questiona. Cara, se eu tenho medo de ser reprovada e eu não estudo porque eu tenho medo de ser reprovada, é óbvio que eu vou ser reprovada. Então, eu tenho que estudar. E ela vai atrás. Ela vai atrás com vontade, sem vontade, bem,
mal, triste, feliz. Ela faz porque ela tem que fazer, porque é o compromisso dela com ela mesma. Ninguém botou uma arma na cabeça de vocês e falou, vai estudar para concurso. Vocês optaram em estudar para concurso. Foi uma escolha de vocês. E se essa escolha não faz mais sentido para vocês, ok, não tem problema. Vá atrás de ajuda. E eu, inclusive, tenho mentoria. Eu já fiz mentoria com algumas pessoas que queriam sair da área do concurso público, mas não sabiam o que fazer, como se fosse uma orientação vocacional mesmo. Já ajudei algumas pessoas a buscarem. Já tive sucesso, digamos assim, né? Já ajudei algumas pessoas nesse sentido. Mas se você acha que o concurso público não é mais para você, tudo bem, não tem problema. O problema não é você desistir porque você não quer mais. Porque você percebeu que não cabe mais na sua vida. Que não tem mais a ver com a sua meta, com quem você é, com o que você deseja. O problema é você desistir por falta de coragem. O problema é você desistir porque você se acovardou. O problema é você desistir porque você não está acreditando em você, porque você não tá acreditando no seu potencial, porque você não consegue mais se mover, porque você não consegue mais, não tem direcionamento, não tem estratégia, não tem motivação. Aí é que não pode. Então, lembrando, gente, meu curso Meta Aprovação tá com inscrições abertas. Preço promocional hoje por R$ 297, 12 parcelas de R$ 29,70 para te ensinar o passo a passo de como estudar de verdade, para que você seja aprovado na metade do tempo, para que você acelere a sua aprovação. Eu te ensino tudo, como montar cronograma, como estudar teoria, questão, revisão, tudo destrinchado bem direitinho, tá? Qualquer dúvida me chama por direct. Quem quiser informação sobre mentoria individual, processo de coaching individual, é só me chamar, que eu tô com 2 vagas abertas agora para junho. Tem uma, inclusive, que tá reservada, porque a menina deve pagar hoje. Mas, enfim, a gente vai conversando, passo todas as orientações para vocês. Mas não se acomodem. Chegamos na metade do ano. Tem gente que tá paralisada desde o início da pandemia. Os editais vão começar a sair muito em breve. Aos pouquinhos a vacinação vai avançando. A gente já teve essa decisão do STF, da PRF, da APF, do concurso da APF, e eu acho que essa decisão pode trazer uma movimentação maior de concurso daqui para frente. A gente confiando, não confiando, mas a verdade é, pro início do ano que vem, né, vamos pensar daqui a 6 meses, 2022, daqui a 6 meses. Então, daqui a 6 meses, a gente já vai ter vacinação muito mais acelerada. E daqui a 6 meses, como é que você vai estar? Então, larga o que ficou para trás ficou, larga essa preguiça, larga esse marasmo e simplesmente foca. Foca em estudar, foca em dar o seu melhor, foca em fazer daqui para frente o melhor que você pode e ajustar agora tudo que você pode. Para quando esses editais começarem a publicar e quando essas provas começarem a acontecer, que vão acontecer todos ao mesmo tempo, vocês vão ficar doidinhos, tá todo mundo preparado. Vem comigo que eu quero ajudar, estou pronta para ajudar vocês, mas eu preciso que vocês se ajudem, que vocês venham comigo. Então as vagas estão abertas para Meta Aprovação, link de inscrição na bio, e quem quiser processo individual, me chama no direct, tá bom, gente? Um grande beijo e a gente se vê quarta-feira, então, 13h. Vou abrir caixinha de pergunta nos stories para vocês mandarem dúvidas sobre estudo pós-edital, tá? Beijo, tchau!